E para a primeira palestra, nós vamos receber com muita alegria, com muita satisfação, ele que tem doutorado em teologia, mestrado em teologia, especialização em ensino religioso, é graduado em teologia, história e filosofia. Você já sabe quem é. Ele é professor da FVC, professor Bruno Albuquerque. A paz do Senhor a todos nessa tarde, que o Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor Isaías, pela recepção calorosa, como sempre. Obrigado aos nossos alunos, pela alegria compartilhada nesse momento. Está aqui abrindo com a primeira palestra de nosso congresso, edição 2024. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma brevíssima reflexão, uma brevíssima palavra. Iremos respeitar o horário, que é proposto aqui, para não nos alongarmos, não ficar muito tarde. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Peço licença aos nossos professores, aos queridos professores que acompanham há muito mais tempo a jornada na teologia, na exegese bíblica, mas vou me atrever aqui dentro de algumas meditações à luz da palavra de Deus, sobre um tema, a esperança ativa da igreja. E eu quero chamar a sua atenção para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Vou fazer menção aqui de um texto bíblico apenas para ilustrar esse tema, e trazer aqui dentro de um eixo que foi proposto para esse congresso, sobre a ação da igreja na sociedade, a ação social da igreja, a ação dos cristãos no mundo de hoje. Quero trazer reflexão para vocês sobre a esperança ativa da igreja, sobre a esperança que não apenas espera no Senhor, não apenas espera de maneira passiva, mas é uma esperança que vai em caminho, em movimento, no dinamismo do Espírito Santo que move a sua igreja em nosso tempo. Atos 1, verso 10 e verso 11, se você tem aí como acompanhar no exemplar da Bíblia, diz assim o texto: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Glória a Deus. Hoje em dia, nós estamos cercados por um monte de tendências na sociedade, e até mesmo nas próprias teologias, até mesmo em alguns movimentos ditos cristãos, que infelizmente caem numa tentação muito fácil de imediatismo. O que é o imediatismo? Acharmos que a nossa vida, por algum momento, se resume ao que este tempo pode nos oferecer. Nós sabemos que a esperança da igreja é Cristo. E essa é uma palavra tão simples que nós aprendemos numa escola bíblica dominical. Nós não precisamos ser graduados para aprender algo tão básico, tão bíblico e tão simples. A esperança da igreja é Cristo. Mas nós podemos cair numa tentação muito fácil diante daquilo que é oferecido no mundo. Por exemplo, há algumas pessoas que fazem do seu trabalho, do seu emprego, da sua remuneração, ou mesmo da sua família, da sua própria religiosidade, como centro da sua vida, como o centro das suas expectativas. Tem aquela famosa passagem do livro, que não é um livro de história infantil, chamado Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: a Alice encontrou o gato lá no meio do caminho, o gato de Cheshire, e ele fala o seguinte, ela fala assim para o gato: olha só, qual caminho eu devo tomar? E o gato respondeu: depende, para onde você quer ir? E a Alice respondeu: eu não sei para onde eu quero ir.
E aí o gato fala assim: olha só, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Alguns aqui já conhecem essa passagem, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas é qualquer caminho que serve para a igreja de Cristo? Não. Qual é o nosso caminho? O caminho da igreja é uma ideia? É um conceito? É uma ideologia? É uma filosofia? É um livro? Não. O caminho da igreja é uma pessoa. É a pessoa real e concreta de Jesus Cristo de Nazaré, que está em nosso meio, representada pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele enviou o seu Espírito sobre a igreja, para que nós possamos imitar o seu exemplo. O caminho da igreja, a verdade da igreja, não está em ideias, conceitos e nem teologias ou filosofias. O caminho da igreja, a verdade da igreja é Cristo. E aí, nós precisamos refletir. E aí é interessante colocar essa fala logo no início, porque é aquele pontapé inicial no início do jogo, que não é o gol ainda, o gol os meus colegas que vão marcar, porque eu só estou dando o pontapé inicial, tá? E é aquilo, se for ruim, né? Se não for bem aceito, dá tempo de consertar. Mas glória a Deus, a graça de Deus está derramada sobre nós aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui, no olhar e no abraço de cada um de vocês, no carinho de cada um de vocês. Eu sinto a presença de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, o caminho da igreja não é qualquer caminho, porque a igreja sabe para onde vai. A igreja de Cristo sabe para onde está indo, ou melhor, ela deve saber para quem ela está indo. Como diz o apóstolo Pedro em João capítulo 6, a quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Mais do que perguntar para onde iremos, ou de onde viemos, é perguntar a quem nós iremos, porque o desejo da igreja é Cristo, a escatologia da igreja é centrada em Cristo. A gente precisa entender que a escatologia, que é um tratado importantíssimo na teologia sistemática, não pode ser colocado no final do livro, no último capítulo, no apêndice do livro de teologia, mas o cristianismo todo ele, do início ao fim, é a esperança da vinda e da glória de Cristo em nós. O cristianismo é esperança. A essência do cristianismo é esperança. Só que nós vivemos num mundo muito imediatista, muito consumista, muito presenteísta, voltado para o presente apenas. E quando se fala do futuro, muitas vezes é uma fala muito superficial. Nós precisamos entender, e não só entender, mas viver Cristo, a esperança da glória que reside em nós. Você está entendendo? Pode dar uma glória a Deus aí. Não basta a igreja saber de onde ela veio, não basta ela saber que ela nasce, que ela brota do peito ferido de Cristo na cruz, de onde brotou água e sangue e água, como representações do nascimento da igreja. Não basta apenas a igreja saber que ela veio do Pentecostes. O Pentecostes não é um movimento do passado, é um movimento do passado, do presente, do futuro da igreja, porque é o Espírito Santo que nos concede isso, é o Espírito Santo que movimenta a igreja, é o Espírito Santo que realiza na nossa vida, é Ele que habita em nós, e nós precisamos nos comportar de acordo com a sua vontade, seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo somente pelo Espírito Santo nós conseguimos fazer. Porque ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Diz a palavra de Deus. Agora, é importante a gente entender que esse para quem nós iremos, a quem nós iremos, que é Cristo na nossa vida, exige o desejo. Sem o desejo ninguém sai do lugar. Sem o desejo, essa esperança da igreja não se torna ativa jamais. Ela não é ativada sem o desejo. O famoso teólogo Agostinho de Hipona dizia isso. Aquilo de que não temos o desejo, não pode ser objeto da nossa esperança. Aquilo de que não temos desejo não pode ser objeto de nossa esperança e nem de nosso desespero também. Qual é o desejo da igreja? É um lugar? É um sentimento? É um estado? É uma condição? Não. O desejo da igreja é Cristo, é uma relação, é um relacionamento eterno com Ele. Agora, muitas vezes a gente
se pega dizendo assim, ok, uma esperança ativa, uma esperança que se movimenta à luz da obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas isso nos leva a uma segunda reflexão. Como nós vamos? Não só para quem ou para onde iremos, mas como nós vamos, como nós iremos. E aí que entra uma prática que nós precisamos ter. O caminho da nossa esperança, que é o nosso desejo, porque onde está o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. Esse caminho da esperança que é Cristo, ele vai se dar de uma forma prática. E que tipo de prática? A igreja não é chamada para fazer tendas no Monte da Transfiguração. Porque quando nós temos a experiência, nós somos pentecostais, tem pentecostal aqui? Glória a Deus. Oh meu Deus, aleluia. Nós somos pentecostais e nós gostamos de viver a experiência de Deus na nossa vida. E só quem faz a experiência de Deus, só quem faz a experiência do Espírito pode falar algo a respeito. Infelizmente, existem pessoas que não fazem a experiência, que não fizeram a experiência e, portanto, não têm condições de falar sobre tal experiência. Apenas à luz de teoria. Nós que fazemos a experiência do Espírito, nós que fazemos a experiência da palavra mediada pela ação do Espírito em nossa vida, podemos correr o risco também de estagnarmos ali no Monte da Transfiguração, como Pedro, e vamos fazer tendas por aqui, vamos ficar por aqui porque está muito bom. É um lugar confortável, é um lugar de experiências maravilhosas, só que a subida do monte, embora ela seja importante na nossa vida, a experiência é importante na nossa vida, mas existem outras vidas que nos esperam na descida do monte. Existem outras vidas que nos esperam, existe um endemoniado lá aguardando, lá embaixo, onde muita gente não quer estar. É aí que a igreja precisa estar. Essa esperança ativa, ela não pode estar presa apenas em subir montes e fazer experiências em montes de transfiguração. Mas antes de tudo, essas experiências devem nos levar ao encontro do outro, daquele que precisa de nós, daquele que está com fome e sede de justiça, daquele que está enfermo, daquele que está oprimido, daquele que está no asilo, no hospital, no presídio. A igreja deve ocupar esses lugares. Isso é esperança ativa. Isso é ser igreja com esperança, mas que não negligencia e não foge da sua responsabilidade aqui na terra. A gente também precisa entender que essa esperança não é ativismo. Essa esperança, por um lado, ela não é inércia, ela não é comodismo, ela não é permanecer naquele estado maravilhoso de experiências com Deus, mas também ela não é um ativismo. Ela não é um puro e simples ativismo de sair por aí, vamos tocar, vamos em frente, vamos. Mas a contemplação também faz parte, a oração também faz parte. Pararmos para meditar, para refletir, para perceber onde estamos acertando e onde estamos errando, e procurar acertar, aprender com os nossos erros também. Uma igreja poderosa é uma igreja servidora. Você entendeu isso? Uma igreja com poder é uma igreja que serve. Uma igreja com poder, cheia do poder de Deus, é uma igreja cheia do poder para servir o outro, para se entregar ao outro de coração e mente aberto, como Cristo. Assim como eu fiz, façais vós também, siga o meu exemplo. Jesus diz isso lá em João capítulo 15. E agora, como é que a gente percebe? E aí eu já começo a terminar, porque eu tive aqui só 20 minutos, né, pastor? Só 20 minutinhos, porque eu não quero ultrapassar o meu horário. Existem ainda muitas outras falas maravilhosas e poderosas para vocês, para nós todos aprendemos aqui nessa tarde até o início da noite. Mas a igreja não é chamada para fazer ativismo. A igreja, ela não precisa ser uma sociedade do cansaço. A igreja não precisa ser uma sociedade do consumo. A igreja não precisa ser uma sociedade do espetáculo. Porque aquilo que temos de fazer tem que ser para a glória de Deus. São coisas tão simples e tão básicas, mas que precisamos às vezes lembrar, para nos recolocar no caminho, para nos orientar nesse caminho, porque não é qualquer caminho que serve para a igreja. Porque para a igreja que sabe onde está indo, para que sabe para quem ela está indo,
Uma igreja que tem uma esperança ativa, ela sabe o caminho e percorre esse caminho. Quantos estão percorrendo o caminho de Deus nessa tarde? Glória a Deus. Esperançar é esperar contra a esperança. Romanos capítulo 4. É inverter as lógicas do mundo, é inverter as lógicas do mercado, do consumo ou da própria religião. E servir. Quando Jesus, por exemplo, ele tem algumas declarações assim que eu chamo de contrapé do goleiro. Quando o jogador vai deslocar o corpo e vai chutar a bola, e o goleiro pensa que a bola vai para um lado e a bola vai para o outro, né? Quem é do futebol sabe bem esse lance, acontece muito aí em cobrança de pênalti, falta, etc. Jesus pega a gente no contrapé do goleiro várias vezes. E eu vou dar aqui só 2 textos para a gente terminar de meditar, terminar aqui a nossa meditação inicial, essa meditação introdutória. O primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 7 em diante. Jesus fala assim: se você chegar numa festa, for convidado para uma festa, não procure os primeiros lugares, porque pode acontecer de alguém, quem te convidou na festa, não estou falando de você que senta aqui na frente não, tá? Pelo amor de Deus. Não é nada aqui, né? É outro contexto, tá bom? Texto e contexto, por favor. Oh, meu Deus. Texto e contexto. Me ajuda aí, Senhor, vamos lá. Então, olha só. Não procure os primeiros lugares, no sentido de querer ser visto, no sentido da vaidade humana, de querer ser visto pelos outros. Não é nesse sentido aqui, né? Lá é outro sentido, é outro contexto. E aí, Jesus fala assim: procure os últimos lugares, porque aí você será convidado pelo anfitrião. Senta mais para frente, amigo. Você será honrado. Se quiser se aparecer demais, o que vai acontecer? Vai chegar alguém mais importante aí, você vai ter que ceder o lugar para o cara que chegou agora. É assim que acontece. É o contrapé do goleiro. É contra a lógica dos fariseus que queriam se aparecer para todos o tempo todo. É contra a lógica da religiosidade tradicional, do tradicionalismo. E aí, mais à frente, no mesmo contexto de Lucas 14, Jesus fala: quando você der um banquete, quando você mesmo oferecer um jantar, quando você for o anfitrião dentro de uma festa, não convide seus amiguinhos, seus vizinhos, seus camaradinhas, seus familiares, as pessoas que podem lhe recompensar, lhe dar algo em troca. Não convide. Convide quem? Os coxos, os doentes. Dê uma festa para quem não tem como lhe recompensar, porque a tua recompensa será onde? Com quem? Com o Pai Celestial. Jesus pega a gente no contrapé do goleiro. A gente pensa que a bola vai para um lado, vai para o outro. E o outro texto é aquele lá de Mateus 25, aquele famoso texto. Quando, Senhor, nós fizemos alguma coisa para você? Quando você fez a qualquer um dos pequeninos, a mim você fez, a mim o fizeste. Outro contrapé, esse é pesado, porque é lá no final, né? Lá no final, lá no juízo. Ele não vai perguntar para a gente a cor do seu sapato, quantas gravatas você usou na igreja, ou quantos que você, quantos domingos você fez isso ou aquilo para querer ser visto. Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar tão somente quantas pessoas você alimentou, quantos famintos você matou a fome, quantos sedentos você matou a sede, quantos enfermos você foi visitar, quantos presos você foi visitar. Isso que ele vai perguntar. Porque estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e faminto, estive nu e doente, e você foi me vestir e me visitar, estive preso e foste me visitar. Agora, para aqueles que infelizmente frequentam uma religião, frequentam uma igreja, o que tem feito pelo outro? Porque isso significa reconhecer a Cristo no nosso próximo, reconhecer a Cristo nos mais vulneráveis da sociedade,
reconhecer a Cristo nas pessoas que realmente têm fome e sede, não só espirituais, mas também físicas. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Levante sua mão, por favor, e diga: Senhor, eu assumo a responsabilidade perante o teu reino, mediante a tua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Isaías. Sem mais, grande abraço para todos.